Já em cilindros concêntricos seria o caso típico aí de cabo coaxial. E a ideia do cabo coaxial é que você tem aqui um cilindro externo metálico, tá? E dentro tem outro cilindro interno. Aqui. Os dois metálicos, tá? O interno vai ficar, por exemplo, num potencial positivo, e esse no potencial negativo, são as placas positivo e negativo. E entre eles, ou preenchendo a região entre eles, tem normalmente um dielétrico com permissividade. Tá? Quais são os parâmetros geométricos que a gente tem aqui, né? Então eu tenho o diâmetro ou raio do cilindro interno metálico, o diâmetro ou o raio do cilindro externo, e temos também o comprimento do próprio cabo. Tá? Então, a capacitância vai depender desses parâmetros geométricos e da permissividade elétrica do meio, que está preenchendo ali a região entre o eletrodo positivo, né, a placa positiva, e a placa negativa. Certo? Já que eles estão com potenciais diferentes, é porque tem cargas na superfície dele, né, dos metais aqui. Uma carga Q positiva e uma carga Q negativa. Tá? Geralmente essa carga aqui, ela está... Se a gente considerar então que o L é muito maior do que o B, tá? Eu tenho que o campo elétrico fora do cilindro, fora do dispositivo é praticamente zero, fora. E dentro é radial. Assim, né? Radial. Além disso, a carga total dividido pelo comprimento total vai dar uma densidade linear de carga lambda que é uniforme. Então, a carga está uniformemente distribuída ao longo da superfície desse cilindro. Tá? E também uniformemente distribuída ao longo da superfície da capa cilíndrica. Tá? Então, isso, em suma, está relacionado a considerar que o campo é radial. Dessa maneira. Olhando de frente, né, tendo uma visão frontal aqui, eu teria algo assim. Esse cilindro, a capa cilíndrica negativa, que é essa aqui, essa capa. O cilindro interno positivo. E o campo radial saindo do centro e indo para a superfície externa. Algo assim. Esse é o campo. De novo, eu posso usar a lei de Gauss e a diferença de potencial, definição de diferença de potencial, para calcular a capacitância. Então, de que maneira nós vamos usar? Nós vamos considerar aqui uma superfície gaussiana, que envolve parte, pelo menos, do cilindro interno, né, do fio. Superfície gaussiana. E eu vou escolher uma superfície gaussiana que seja cilíndrica, porque o sistema tem simetria cilíndrica e que esteja concêntrica aos dois cilindros reais. Tá? Então, seria basicamente o que tem aqui, com um raio R, e esse raio R está entre o diâmetro interno e o diâmetro externo, ou seja, está na região onde eu tenho o dielétrico de permissividade epsilon, separando o eletrodo
ou a placa aqui, o condutor metálico com potencial positivo do potencial negativo. Então, olhando nesse desenho, ela estaria aqui. Essa é a superfície gaussiana com raio E. Tudo bem? Então, nesse caso, a gente pode aplicar de novo a lei de Gauss para essa superfície gaussiana. Qual vai ser a carga que está envolvida por essa superfície gaussiana? Bom, vamos considerar que esse tem um comprimento H. Então, a carga envolvida vai ser a densidade linear de carga lambda vezes o comprimento da própria superfície gaussiana. Lambda vezes H. Certo? E desse lado, como é que fica? O epsilon pode sair da integral. Eu tenho a integral de E e dA ao longo de toda a superfície gaussiana. O caso é que nessa superfície lateral e nessa daqui, a normal está projetada na horizontal, enquanto o campo é vertical aqui. Então, o ângulo de 90 dá 0. E só vai ficar, na verdade, a contribuição da área lateral. Então, isso daqui é igual à contribuição da área lateral de E escalar dA. Isso vai ser lambda vezes H. Tudo bem? Quanto que dá isso daqui? Bom, depende. Eu vou ter que considerar áreas assim, cujo vetor normal está para cá, e a gente vê então que ele é paralelo ao vetor campo elétrico, mas isso vale para qualquer pedaço aqui, vetor área, e como é uma superfície cilíndrica concêntrica, qualquer elemento de área que eu escolha para fazer a integração vai ter o campo elétrico com a mesma intensidade. Então, o produto escalar vai dar cosseno de 0, que dá 1, e o E pode sair da integral, porque ao longo da superfície lateral ele é uma constante. Então, vai dar E vezes a integral lateral da própria área. Isso é lambda H. Quanto que dá isso aqui? Qual que é a área de uma superfície lateral de um cilindro? 2π R vezes o comprimento, que no caso é H. Isso vai dar lambda vezes H, corta os H's, e o E, portanto, é igual a quanto? A lambda 2π epsilon R. Certo? Esse é o campo elétrico na região entre os dois eletrodos aqui dentro. Certo? E com isso eu posso agora calcular qual é a integral de linha desse campo elétrico saindo do potencial negativo e indo para o potencial positivo. Ou seja, estou fazendo isso aqui, saindo do potencial negativo e indo para o positivo. Tá? Então, a diferença de potencial vai ser igual a quanto? A menos a integral de E escalar dE. Tá? O E, vetorialmente falando, o E que está aqui, pode ser expresso assim, como lambda 2π epsilon 0R, R versor, onde R versor é um vetor que aponta do ponto central para o infinito. Esse é o R versor. Tá? E esse R para essa direção aqui é o mesmo do DL. Então, o DL aqui, eu posso escolher qualquer trajetória possível, pode ser essa, por exemplo, que eu fiz aqui. Tá? Uma vez que a diferença de potencial independe do caminho. E isso aqui vai dar dr por R. Então, esse produto escalar vai dar quanto? Vai dar menos. Vai dar o valor do E, que é lambda 2π epsilon. Não é epsilon 0, é epsilon aqui? É epsilon
dr, R, e o R escalar R dá 1, né? Lembrando que R escalar R é igual a 1. Então, eu tenho essa integral. De que raios? Aqui a integral é em R, mas quais são os valores que eu vou sair? Vou sair do raio exterior, que tem valor B, e vou até a posição do raio interno, que é A. Então, vou de B até A. Portanto, a diferença de potencial V é igual a quanto? É igual a lambda 2π epsilon. Isso aqui vai dar a integral, vai dar ln, tá? De ln de A sobre B. Mas como tem o negativo, eu posso inverter. E aí vai ficar ln de B sobre A. Tá? Então, atenção, tem essa relação aqui, onde o lambda está relacionado com o Q. Tá? Então, se eu isolar o lambda, portanto, o que eu vou ter? Lambda, que é igual a Q sobre L, é igual a quanto? Posso escrever assim, ln de B sobre A, 2π epsilon. Né? Portanto, isso implica que a capacitância, no caso de cabos coaxiais, geralmente a gente dá a capacitância por unidade de comprimento. Então, eu vou continuar dividindo por L. É o inverso disso, né? Aqui faltou V em algum lugar. Faltou em tudo aqui, né? Tinha que inverter. Corrigir isso. 2πe em cima. Né? Embaixo ln de B sobre A vezes V. Agora sim, eu posso identificar isso aqui como sendo a capacitância do objeto, por unidade de comprimento. Lembra que se eu não quiser por unidade de comprimento, eu passo o L aqui multiplicando. Então, a capacitância por unidade de comprimento vai dar 2π epsilon ln de B sobre A. Então, de novo, eu tenho que a capacitância depende do meio dielétrico, representado aqui através da permissividade elétrica, e de fatores geométricos, que é o B, o A e o L. Tá? Tudo bem? Se eu não quiser deixar como capacitância por metro, eu escrevo assim, a capacitância total é 2π epsilon L dividido por ln de B sobre A. Então eu vejo que depende do meio dielétrico e das propriedades geométricas. Embora, por ser um cilindro, aparece o 2π que está aqui e um ln, tá? Por ser dois cilindros concêntricos. Tá certo? Pô, a gente pode fazer mais uma geometria? Seriam dois fios paralelos. Fios paralelos. Então, imagine que tenha dois fios aqui. Como se fosse o cilindro interno do cabo coaxial, mas agora são dois cilindros. Um vai ficar no potencial positivo, o outro vai ficar no potencial negativo, certo? Portanto, há uma carga acumulada aqui mais que, e uma carga acumulada menos que aqui. Entre os dois, vamos supor que existe, ou em toda a região aqui, existe um meio dielétrico com permissividade epsilon, tá?
E por ele ter cargas acumuladas aqui vai ter um campo elétrico nessa região. Certo? Campo elétrico. Ok? E o tamanho deles? Eles vão ter um raio A. E a distância entre os centros desses dois, eu vou chamar de D. Essa é a geometria especificada. Os dois têm raio A e a distância entre os centros é D. Entre os dois centros. Tudo bem? E tem um comprimento L. Vou chamar de L mesmo, né? Comprimento L. Tá? Nós vamos fazer a seguinte suposição, que o L é muito maior do que o D. Tá? Com isso, o campo elétrico aqui pode ser calculado como se fosse dois fios retos e longos. Tá? Suficientemente longos para ter um campo que não dependa da posição. Ele é igual em todos os pontos, já que as pontas estão muito distantes. Ou, de outra maneira, a gente vai desprezar os efeitos de borda nas pontas. Tá? Usando isso daqui. Olhando de frente, então, eu teria algo assim, né? Vou exagerar aqui, seria o raio A. E o raio B. Raio A também. A distância entre eles é... Então, eu estou olhando aqui de cima, por exemplo. A distância é D. Certo? Um ficou positivo, o outro ficou negativo, ou está negativo. E entre eles existe um... Entre eles, fora dos metais, então fora daqui do núcleo dos dois cilindros, que são os fios, eu tenho um campo elétrico. Tá? Esse é o campo elétrico. O esboço do campo elétrico, né? Para esse caso. Ok? Veja, aqui o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui o campo elétrico produzido nessa região é, na verdade, o campo elétrico devido ao fio com carga positiva, mais o campo elétrico com o fio devido com carga negativa no fio. Tá? Então, vou usar o princípio de superposição para calcular o campo total, em um ponto específico, digamos esse ponto aqui. E por que eu vou escolher um ponto nessa trajetória? Porque é nessa trajetória que eu vou calcular a integral de linha do campo elétrico, permitindo conectar com a tensão, diferença de potencial que existe entre os dois. Certo? Bom, então, quanto que seria o campo elétrico só produzido por uma carga distribuída ao longo de um fio? Para esse fio. Então, desde que o R, que é o raio de uma superfície gaussiana, certo? De raio R, seja maior do que o raio do próprio fio. Então, estou falando para pontos externos. Como é que seria? Então, digamos aqui que eu tenha uma densidade lambda de carga nesse fio positivo. Qual é o campo elétrico aqui?
E mais. Agora, só para um fio, eu posso usar a lei de Gauss, tá? E aplicando a lei de Gauss aqui nesse fio, nesse único fio, que é essa daqui, eu tenho que isso é igual a lambda vezes h, onde h é essa distância. A altura do cilindro que define a superfície gaussiana é essa, certo? Vai haver simetria só para a componente do campo elétrico resultante da distribuição de carga lambda. E o resultado aqui vai ser igual ao que nós fizemos para o cabo coaxial. Isso, faltou o epsilon. Vamos pôr ele aqui. Certo? Quanto que deu para o caso do cabo coaxial? Essa área lateral não contribui, porque o vetor normal está perpendicular ao campo elétrico. Essa daqui também não vai contribuir, só a área lateral. E ao longo da área lateral, o campo só do fio 1 vai ser igual para todos os pontos. Então vai dar quanto? Vai dar E mais 2πr vezes H. Lambda H, então, significa que o E mais é igual a quanto? É igual a lambda 2π epsilon é. Não é isso? Que é o mesmo resultado no cabo coaxial. Certo? Então, o E mais estaria aqui. Há uma distância R do centro do cilindro, que é o fio da esquerda, ele aponta para cá. Esse é o E mais. E nesse mesmo ponto, qual é o campo produzido pelo fio da direita, que é o negativo? É um campo E-, que aponta para cá também, mas é mais fraco porque o quê? Está mais distante. Se de novo eu aplicar uma superfície gaussiana e fazer os cálculos para esse caso agora, qual que é o resultado que a gente vai obter? Então, de forma semelhante, eu vou obter que o E menos é igual a lambda, e eu vou manter positivo porque ele também aponta na mesma direção do E+, para esse ponto aqui, certo? Vai ter a mesma propriedade de simetria, então vai ser 2π a distância desse centro até aqui. Quanto que vale essa distância? Hã? D menos E. D menos E. Então, esse é o campo produzido nessa região aqui, é o campo produzido pelo fio que está com carga negativa, e esse aqui é devido ao fio positivo. Então, quanto que vale o campo total? Portanto, o campo total vale quanto? Vale lambda, 2π epsilon, 1 sobre R, mais 1 sobre D menos E. Esse é o campo nessa região aqui. Fazendo para essa situação, aqui dentro. E aqui dentro, né? Daqui a aqui. E agora eu vou fazer a integral, já que eu sei o campo nessa região, do próprio campo elétrico, que vai me dar a diferença de potencial. Do fio negativo até o fio positivo. Isso vai dar quanto? Vai dar tensão igual a menos lambda 2π epsilon 1 sobre R mais 1 sobre D menos R, o dl, tá?
E o dl segue a mesma direção do r, então eu posso chamar de dr vetor r. E no final sobra dr aqui. Integral. De qual é o valor do dr inicial? O r é sempre mantido aqui. Qual que é essa posição? É d menos a. D menos A indica a superfície do eletrodo aqui negativo. E a superfície desse? Quanto que é o valor por R para indicar essa superfície? Esse ponto aqui. Aqui é D menos A. E aqui? A. Vamos lá, pessoal. 1 sobre R, dr, mais A, D menos A. O que mais? 1 sobre D menos R, dr. Quanto que dá essa? Isso. Então, isso aqui vai dar ln de D sobre A menos 1. Né? Mesma coisa de D menos A sobre A. E a outra, quanto que dá? Eu diria que dá o mesmo resultado, mas às vezes a gente, olhando assim, não acredita. Então eu vou fazer a seguinte mudança de variável. Eu vou chamar de U. U é uma variável qualquer matemática, que é D menos R. Quanto que é DU, então? É? Menos DR, né? Então quanto que vai dar essa integral aqui? Vai dar de A até D menos... Não. Vamos manter sem os limites por enquanto. Vai dar menos du sobre u. E quais são os limites de integração? Antes era a. Quando r é igual a quanto que vale o u? D menos a, certo? D menos a. Quando r é igual a d menos a, quanto que vale o u? A. Então daria isso daqui. Então V é igual a lambda 2π epsilon. A primeira integral que nós já resolvemos. Essa segunda integral. Aqui faltou mais, né? Quanto que dá essa segunda integral? Posso inverter aqui, aí cancela esse menos. Dá a integral de du sobre u, que é ln de u. Ln. E o u de d menos a sobre a. Então vejo que o resultado é o dobro, tá? Já desconfiava disso, mas fazendo os cálculos realmente dá o dobro desse aqui. Dá o mesmo valor desse. Duplicando, então vai cortar aqui o 2. Então vai ficar lambda sobre π epsilon ln de d sobre a menos 1. Agora sim a gente pode calcular ou isolar o lambda. Quanto que vai dar isso? O lambda, que é a carga aqui dividido pelo comprimento do fio, né? Do fio paralelo. Isso vai ser igual a quanto? A π epsilon dividido por ln, né? De d sobre a menos 1 vezes a diferença de potencial. Portanto, quanto que vale a capacitância por unidade de comprimento, igual do cabo coaxial, para esse caso de fios paralelos? Vale π epsilon ln de d sobre a menos 1. Esse é o valor que a gente tem. Era d menos a sobre a. E aí eu separei, isso é d sobre a,
menos A sobre A. E ficou D sobre A menos 1. Tá? Então eu tenho esse valor. Ok? Suponha então que a gente tenha uma fonte elétrica, e você tente conectar aqui por 2 fios a um dispositivo, digamos um resistor. Tá? E essa fonte tem uma diferença de potencial, V, então isso significa que um dos fios vai ficar positivo e o outro negativo, mesmo que o resistor esteja desconectado, ou seja, tem uma resistência muito grande aqui e não tenha corrente passando. Ainda vou ter isso. E se tiver corrente passando? Ainda assim eu vou ter o quê? Uma diferença de potencial entre o resistor, tá? Entre o elemento resistivo, representado aqui por essa figura, né? Então eu vou ter uma carga superficial no fio metálico e uma carga negativa aqui, tá? Que gera um campo elétrico nessa região. Tá? E, portanto, existe uma capacitância por comprimento, por unidade de comprimento, que é dada por essa equação. Se for o ar aqui, entre os dois fios, que normalmente é usado, o epsilon é praticamente epsilon zero. 1,00054. Então vamos considerar que seja o epsilon zero, para fazer nossos cálculos. Suponha agora que o A, que é o raio do fio aqui, seja de 1 milímetro. 1 milímetro. Que você tenha dois fios a uma distância de 10 centímetros, então a distância D é de 100 milímetros, e que comprimento típico aí num circuito elétrico de bancada seja de 1 metro. Só para a gente ter um parâmetro. Então, comprimento L aqui vai ser de 1 metro. Tá? Na verdade, a gente vai calcular a capacitância por unidade de comprimento, então seria o valor próprio. Ok? Então, quanto que dá esse valor? Vai dar que C sobre L é igual a π 8,85, 10 a menos 12, que é o epsilon zero, dividido pelo ln de 100 menos 1. Tá? Isso aqui vai dar D sobre A, vai dar 100. Quanto que dá isso? .605, 10 a menos 12, né? Farads. Farad por metro. Então, cada metro de fio vai ter, de fio formado por dois fios a uma distância de 10 centímetros um do outro, vai dar uma capacitância de 10 a menos 12 farad metro, ou da ordem de picofarad. Tá? Na maioria dos casos, esses valores de capacitância podem ser desprezados, e aí é o conceito que nós falamos que você está considerando os fios ideais. Os fios ideais eles não vão contribuir nem com resistência, nem com capacitância, que é o caso aqui, nem com condutância. Mas o fato é que você está desprezando esses valores porque, comparativamente às circunstâncias do circuito, eles podem serem irrelevantes, tá? Em condições específicas para aquele circuito. Por que eu digo isso? Que não depende só dos tamanhos envolvidos, mas também, se você estiver trabalhando com correntes alternadas, vai depender da frequência da corrente. Quanto maior a frequência, mais provável dessas capacitâncias se tornarem importantes ou relevantes para o seu cálculo e entendimento do próprio circuito.